Amém. Voltamos, queridos. Então, hoje nós vamos estar falando a segunda parte dessa série de mensagens. E nós estamos falando sobre, o tema principal é mantendo o DNA em meio à adversidade. Mantendo o DNA em meio à adversidade. O que é DNA? O DNA ele age como modelo ou receita de um ser vivo. O DNA é o modelo molecular de um ser vivo, né? É o DNA que vai determinar os aminoácidos que vai ser usado em cada proteína, né? E aí que mantém, é ele que vai determinar a construção, né, dos órgãos, tecidos, órgãos e aí. Então, nós temos um modelo que nós seguimos na igreja, né? Nós temos um modelo. E dentro do nosso DNA, aquilo que nos forma como igreja local, dentro do nosso DNA, nosso código genético, ele tem alguns aspectos. E um deles que nós estamos estudando é o fator Barnabé. Nós vamos estar falando hoje sobre a segunda parte. Eu vou estar lendo o versículo, mais uma vez, né? Vou estar lendo o versículo e nós vamos continuar o que terminamos semana passada. Eu vou estar lendo o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 a 28, que diz assim: Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou ajuntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, o fator Barnabé é uma chave para a integração. Nós vamos estar falando, toda vez que falarmos de fator Barnabé, nós estamos falando sobre integração, de como integrar uma pessoa ao corpo, para que essa pessoa se sinta no ambiente dela, se sinta verdadeiramente um peixe dentro d'água, para que ela possa dizer, aqui é o meu lugar, né? Então, o fator de integração, ele é fundamental no processo, né? No processo de sustentar essa pessoa, né? Que aceitou Jesus, que fez uma decisão. Então, é baseado, o fator Barnabé, na história, é um exemplo muito tremendo, a maneira que Barnabé, ele integrou o apóstolo Paulo, que era Saulo, um homem que perseguia a igreja, prendia os cristãos. Ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro homem que morreu por pregar o evangelho, né? Depois da ressurreição de Cristo. Então ele era um perseguidor, ele se converteu e Barnabé foi usado para entregá-lo ao corpo, né? O nome Barnabé, esse na realidade não era o nome dele, nós falamos já isso, o nome dele era José, mas ele foi apelidado de Barnabé, né? A palavra Barnabé quer dizer filho da consolação, né? Bar quer dizer filho e Nabé consolação. Então, filho da consolação, filho do Espírito Santo. Esse foi um apelido, né, um codinome que os discípulos chamaram ele. E por que chamaram? Né? Jesus também fazia isso. Se o apelido não for de maneira positiva, não for para menosprezar, né, para jogar para baixo, não tem problema nenhum. Jesus também chamou alguns discípulos, deu outros nomes ou apelido
ou codinome para alguns discípulos. Não tem problema, se não for para rebaixar, né, como de maneira pejorativa, mas se for de algo positivo. Por exemplo, no caso de Barnabé, isso era uma qualidade que os discípulos viam nele. É uma qualidade que os discípulos viam nele. Ele começou a ser chamado de filho da consolação, filho do Espírito Santo, porque certamente ele já tinha esse costume, de ajudar, de consolar, de estar próximo, né? O Paracleto, que é o nome dado ao Espírito Santo, quer dizer, chamado ao lado para ajudar, e ele foi chamado de filho do Espírito Santo. Então é alguém que certamente tinha aquele costume de estar andando ao lado para que a pessoa se firmasse na presença de Deus. A primeira menção que a Bíblia faz do nome de Barnabé está em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, que diz assim, quando a Bíblia está dizendo ali como viviam os primeiros cristãos. Aí o versículo 36 e 37 fala assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele tinha um campo, uma propriedade em Chipre. Chipre, irmãos, era uma região muito valorizada, era uma terra muito cara. A Bíblia diz que ele vendeu aquela propriedade e depositou nos pés dos apóstolos. Ele entregou para a igreja o valor daquela propriedade para ajudar os necessitados, para ajudar aqueles que precisavam. Então, já entra aí um segredo, né? O cara, para ser um filho da consolação, se alguém que está disposto a ajudar, ele tem que ser desprendido dos bens materiais, sabe? Às vezes as pessoas não conseguem ajudar o próximo porque está preso à matéria, está preso às riquezas desse mundo. Deixa eu falar uma coisa aqui, só um parênteses, nós vamos prosseguir. Você não será lembrado pelo muito que você conseguir juntar, mas você será lembrado por aquilo que você der para alguém, entendeu? Você não vai ser lembrado por tudo aquilo que você receber durante a vida, mas certamente você vai ser lembrado por tudo aquilo que você doar. Amém? Então vamos continuar aqui. Então hoje nós vamos falar sobre, continuando a palavra, nós vamos falar quem devemos integrar. Então, o fator Barnabé é um princípio muito forte para integrar pessoas ao corpo de Cristo. É um fator muito forte. Agora, quem nós devemos integrar? Primeiro, todos os novos convertidos. A pessoa aceitou Jesus como Salvador, o ideal é que tenha um Barnabé do lado, né? Aquele que você viu, aceitou Jesus, irmãos, você olha assim a pessoa, de repente nem a família dá nada por ela, sabe? Mas você deve pensar, o que Jesus acha dessa pessoa, o que Jesus pensa? Eu tenho certeza que Deus tem sonhos tremendos para o ser humano. Mesmo aquele que é rejeitado por seus amigos, seus parentes, até esse, pode ter certeza que Deus tem sonhos tremendos. Agora, ele como um bebê que acabou de nascer, um bebê recém-nascido, ele precisa de auxílio, ele precisa de alguém para caminhar, para estar caminhando com ele. Então, todo novo convertido, o ideal, se você quiser ser um Barnabé, pega aí a dica. Você cola com um novo convertido. Irmãos, é muito importante que cada pessoa tenha pelo menos 3 amigos ali, que ele possa confiar, que ele fique cercado.
Já pensou a pessoa vir para a igreja, entra, assiste o culto, sai, ninguém fala nada. Então é muito importante sentar ao lado. Não deixe o novo convertido sozinho, sentar sozinho, isolado. Às vezes ele não vem para o meio porque ele não conhece ninguém, ele ainda não está se sentindo um peixe dentro d'água, parece que não é o ambiente dele, a turma dele não está aqui. Então você chega lá e senta do lado. Senta do lado, tá certo? Então, é o primeiro ponto. Quem devemos integrar? Todos os novos convertidos. Segundo, os nossos Natanaéis. Quem são os nossos Natanaéis? Quem são os nossos Natanaéis? Aí tem o fator Natanael. Natanaéis são aquelas pessoas, né, que nós chamamos de Natanael 3. É baseado em uma outra história de como Filipe encontrou Natanael. Isso aí é para uma outra hora, nós vamos falar. Mas, em resumo, os Natanaéis são aquelas pessoas que nós estamos orando, jejuando por ela. Estamos orando e jejuando por ela. Às vezes passamos 1 mês, 2 meses. Né? Tem pessoas que demoram mais tempo orando e jejuando e convidando para participar de uma célula, para participar de um culto. E essa pessoa faz uma decisão. Então, essa pessoa agora, nós vamos aplicar o fator Barnabé, já não é o fator Natanael 3+. Ela vai ser o nosso Paulo, a nossa Paula que nós vamos trabalhar. Lembrando, irmãos, que nós estamos falando sobre mantendo o DNA em meio à adversidade. A adversidade que estamos vivendo, só para lembrar, hoje, no momento, é esse distanciamento social, não estamos tendo cultos presenciais, estamos fisicamente longe um do outro, mas o fator Barnabé, tudo que nós vamos falar, nós podemos fazer, manter o DNA, manter esse código genético. O DNA é ele que dá o código, né? Quais os aminoácidos serão usados para a formação daquela proteína. A proteína que vai formar os tecidos, e os tecidos vão formar os órgãos, e os órgãos juntos vai formar um ser vivo, né? Então, o DNA ele é fundamental para que haja ordem, para que os aminoácidos corretos sejam utilizados na formação dessas proteínas, entendeu? Então, o fator Barnabé, vamos entender que é um aspecto, é um tipo de aminoácido, né? O ensino sobre o fator Barnabé, que vai nos ajudar como corpo de Cristo, como igreja local, a integrar. Né? Cada igreja tem a sua maneira de trabalhar. Então, nós trabalhamos a integração dessa maneira. E você pode fazer isso mesmo com essa adversidade que estamos vivendo. Você pode fazer isso. Você pode estar se comunicando com o novo convertido. Você pode estar se comunicando, né? Convidando para estar numa célula, pedindo o seu líder de célula, avisa ele antes e pede o seu líder de célula para incluir esse novo convertido no grupo para participar da célula online, né? Convida para o Tadel, convida para o culto de celebração, tá certo? Liga de vez em quando lá, manda um WhatsApp, pergunta como é que tá, manda um versículo. Então, primeiro é os novos convertidos, segundo são os nossos Natanaéis, aquelas pessoas que nós estamos trabalhando para que faça uma decisão. Irmãos, nós devemos integrar esses Natanaéis até aqueles que ainda não fizeram. Olha, nós temos cada experiência tremenda de pessoas que ficaram integradas na célula e depois fizeram uma decisão. Às vezes nós preocupamos que a pessoa tem que decidir. Irmãos, nós temos que nos preocupar em integrar essas pessoas. E a decisão delas vai ser uma consequência. Nós temos várias situações na igreja que as pessoas ficaram íntimos da célula, participando como uma família espiritual deles, mas ainda não tinha feito uma decisão. E, irmãos, não tem jeito. A decisão é uma consequência, ela vai acontecer naturalmente, não tem para onde. Se a pessoa ficar cercada, sabe? Não tem jeito, é só questão de tempo e ela vai converter. Então nós devemos integrar os novos convertidos, devemos integrar os nossos Natanaéis. Nós falamos Natanaéis porque o Natanael é aquele que ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, mas que nós estamos trabalhando com ele. Então,
Outro que nós devemos integrar são os cristãos flutuantes. Quem são os cristãos flutuantes? São aqueles crentes sem igreja. Viu? Cristão flutuante é aqueles que estão sem igreja, que não é membro de igreja nenhuma. Nós não devemos integrar, usar depois o passo a passo para integrar para pessoas que é membro de uma igreja. Não, não, não. Somente quem não tem igreja nenhuma, tá certo? Nós não vamos pescar no aquário de ninguém. Amém? Esse é o posicionamento da nossa igreja. Tá? Cristãos flutuantes, que não têm igreja. E o quarto é os crentes desviados. Os crentes desviados. Os crentes desviados, aqueles que já fizeram parte de uma igreja, mas agora não fazem mais parte. Irmãos, os cristãos flutuantes, que se diz crentes, que são de Jesus, mas que não têm igreja nenhuma, e os desviados é como peixe em alto mar. Entendeu? Aí nós devemos integrar. Aí nós vamos agora, então, 4. Quem devemos integrar? Todos os novos convertidos, os nossos Natanaéis, os cristãos flutuantes, sem igrejas, e os desviados, aqueles que estão afastados do convívio da igreja, que já fizeram parte, mas não faz mais, tá certo? Agora, nós vamos falar sobre 4 princípios e segredos fundamentais para a gente aplicar o fator Barnabé, viu? Eu vou ter que falar rápido aqui, mas você depois fica ruminando. Em cada ponto desse, você pode pegar versículos e trabalhar, fazer uma revisão. Como que eu estou vivendo esse princípio, esse ponto? Não, sim ou não? Aonde eu posso melhorar? Né? Então você pode ter pontos aí que vai até nos ajudar. Aí você bota no comentário aí, coisas que podem ser feitas também. Agora, 4 princípios e segredos fundamentais para aplicar o fator Barnabé. Primeiro segredo fundamental é a gente entender isso. Ó, é mais importante integrar alguém na vida da igreja local do que simplesmente levá-la a fazer uma decisão. Eu preciso entender isso. Esse deve ser o primeiro ponto. Sabe, tem pessoas que podem até achar que isso é heresia. O mais importante é integrar. Então, se a pessoa morrer, vai para o inferno. Olha só, nós queremos que todos façam uma decisão ao lado de Jesus, né? É fundamental. Mas nós temos que entender que é mais importante integrar do que levar a pessoa a fazer uma decisão. Às vezes, irmãos, nós ficamos orando por uma pessoa, as pessoas vêm na igreja, eu não estou nem aí para o novo convertido, eu não sento do lado, eu não pergunto como está ele, como está a família dele, qual o seu nome, né? Olha, se precisar de alguma coisa, estou aí. Nós podemos orar juntos, eu não me importo. Chega na hora do apelo, a gente fica lá orando e fala em língua, e amarra o Satanás e repreende o diabo e manda largar a mão, ajuda essa pessoa a fazer uma decisão, Senhor, tira a vergonha, e nós ficamos fervorosos lá, a pessoa vai na frente, levanta a mão, aceita Jesus, pronto, nasceu. Aí agora, quando eu considero a decisão o mais importante, eu não me importo com a integração, agora fez uma decisão. Aí eu pego lá o bebê que nasceu e deixo ele se virar. Agora eu vou se virar. Irmãos, é igual a mulher se dedicar durante a gestação, fazer todo o pré-natal de maneira correta, obedecer toda a orientação do médico, né? Do ginecologista, do geriatra, obedeceu tudo. Do ginecologista, e aí agora a criança nasceu. A criança nasceu, aí eu trago para casa e largo para lá. Agora se você quiser mamar, a mamadeira está aqui, eu tenho que trabalhar, já fiz a minha parte, né? Eu lutei para você nascer, ó. Fiz tudo certinho. Agora está aqui a fralda, a banheira está ali, se você precisar. Irmãos, na vida espiritual,
não é diferente. A vida espiritual não é diferente. Quando uma criança nasce, ela tem que ser integrada, porque senão ela vai afastar. Por muito tempo, a pessoa entra para a igreja, faz uma decisão, vai embora. Aí a gente olha, é porque não converteu de verdade, porque se convertesse mesmo, ela não afastava, não se afastava. Não é, irmãos, é porque ela não encontrou um ambiente. Não encontrou um ambiente. Então, integrar é muito importante, mas vamos prosseguir. O segundo segredo. O segredo principal de integrar alguém é desenvolver amizade profundas com ela. Então, primeiro é a gente entender que é mais importante integrar do que levar a pessoa a fazer uma decisão. E o segundo é a gente entender que para integrar alguém, nós precisamos desenvolver amizades profundas com ela, tá certo? Eu vou começar a desenvolver. As pessoas, é interessante, é importante que numa comunidade, essa pessoa tenha pelo menos, seria ideal, pelo menos 3 amigos chegados, que vai ficar ali, amigos mesmo, cercando eles, ajudando eles, tá certo? Então, o terceiro, o que eu vou entender como princípio e segredo fundamental? A melhor maneira de desenvolver amizades profundas é através de eventos sociais, oficiais e extraoficiais. Qual é a melhor maneira da gente desenvolver essas amizades profundas? Através de eventos sociais, oficiais e extraoficiais. Por exemplo, eventos oficiais são as reuniões da igreja, né? As reuniões oficiais da igreja, culto de celebração, a célula, o Tadel, né? A escola bíblica dominical. Então são eventos oficiais. Se eu estiver acompanhando, até na EBD, às vezes você não é um professor de escola bíblica dominical, você é um aluno de outra classe, mas você está trazendo um novo convertido, você vai levar lá para a classe de novos convertidos. É importante que no primeiro momento você sente do lado, porque às vezes a pessoa já fez um ambiente na célula, mas não conhece a igreja. Aí vai chegar na classe, você larga a pessoa lá e sai. Olha, nós temos experiência assim. A pessoa que fez isso, largou a pessoa lá no meio de pessoas que ela não conhecia. Sabe o que aconteceu? Ela não veio mais. Ela falou, não, eu quero ficar indo só na célula só. Por quê? Porque na célula fez o ambiente. Então, um segredo. Se você sente que a pessoa é introvertida, tímida, vá para a escola bíblica e senta com ela. Acompanha ela. Ela vai fazer ali amizade. Isso vai ser muito importante, tá certo? E os eventos extraoficiais, né? No culto também senta do lado, convida para o Tadel, esteja junto. E extraoficiais é um futebol, né? Você pode armar um futebol. No futebol nós devemos estar preocupados com os novos. Usa o futebol, a brincadeira, como um fator de integração. Um churrasco que você faz, você chama um lá a casa é pequena, não dá para chamar a família, não dá para chamar 10 pessoas, chama 1, 2, né? Vai assistir um futebol junto, vai dar um jogo na televisão, não tem culto na igreja, é um horário flexível, legal. Convida alguém, marca um cinema, pode ir para o cinema em casa mesmo, né? Pega lá, vamos assistir um filme juntos, né? Uma reunião de oração. Nós vamos fazer uma reunião de oração. Agora, o fator Barnabé, na hora de ser aplicado, aquele momento de comunhão da célula, ele é fundamental para isso. Então, a gente vai falar sobre coisas, sobre o trabalho da pessoa e tal. Agora, nós temos que ficar atento. Na hora de desenvolver a comunhão, a gente tem que convergir para os assuntos aqui, né? Você pode começar a falar do futebol, mas não pode passar aquele tempo todo falando do futebol. Pode contar histórias do passado, engraçada lá, mas isso tem que ser uma isca, um quebra-gelo, para a pessoa ficar descontraída, contou aquelas histórias lá. Você não pode passar 1 hora, só tem 1 hora de conversa ali na comunhão. Aí passou 1 hora depois da célula, só falando e fazendo todo mundo rir.
Isso é muito legal, mas tem que introduzir lá os conselhos bíblicos. Tem que introduzir, irmãos. Senão a comunhão não é um fator Barnabé. Senão a gente não aproveita aquele momento como um purê de batata. Entendeu? Até no futebol, no churrasco, está lá conversando. Tem gente que quer passar 4 horas só contando piada. É legal isso, descontraiu, tal. Mas tem que entrar no assunto. E aí, como é que tá? Você está participando de qual célula? Aí eu vou falar, ô Renato, conta a sua experiência. Como é que você faz o seu TSD? Como é que é? Aí, isso você vai estar dando munição para o novo convertido. Né? Em vez de você entrar de sola e falar, você faz o seu TSD e constranger ele, se de repente ele não faz, ele de repente nem sabe o que é isso. Você pergunta a alguém, e rapaz, como é que está sendo lá o Tadel? Como é que foi? Puxa o assunto. O que você achou daquela palavra de terça-feira? Às vezes ele não está acostumado a vir no Tadel ainda. E rapaz, você viu a palavra da célula, aquela pergunta assim. Então você vai envolvendo. Se passar, irmãos, num churrasco, 4 horas, só contando piada, falando de história do passado, engraçado para todo mundo rir. Ou falando de futebol, de política o tempo todo. Aí foi um desperdício. Todos esses assuntos têm que entrar, mas tem que entrar a palavra. Conselho bíblico, amém? Estamos correndo para terminar. E agora, o quarto segredo fundamental para a gente terminar é: para desenvolver essas amizades profundas, é preciso investir muito tempo. É preciso investir tempo. Se a gente não estiver disposto a investir tempo com o nosso próximo, nós não vamos desenvolver amizades profundas. Nós vamos ficar sempre na nossa panelinha. Irmãos, não tem problema, a gente tem uma panelinha na igreja? Não tem problema não. Só que essa panelinha, essas panelas, precisam estar todas sem tampa, para que toda hora possa vir batatas novas, né? Toda hora possa vir pessoas novas. A gente não pode fechar o nosso círculo. Fechei. Quando a gente não quer investir tempo para integrar pessoas novas, nós estamos sendo egoístas. Nós fechamos o nosso círculo de amizade, né? Porque isso não dá trabalho, eu já tenho intimidade, eu falo com todo mundo, ele me conhece, eu conheço ele, vice-versa, e vamos prosseguir. Agora, para você integrar uma pessoa nova, dá trabalho, tem que investir tempo. Então, para dar certo, para integrarmos pessoas, e essas pessoas naturalmente serão discípulos poderosos, se eles forem bem cercados por nós, tá certo? Mas tem que investir muito tempo. Nós vamos estar orando agora, estamos encerrando essa palavra, sabe? Você pode pegar esse vídeo, assistir mais de uma vez, e tomar nota do que está aparecendo aí na tela, dos pontos, né? E dentro você pode criar outros estudos com esses pontos aí, tá certo? E usar eles no seu discipulado, usar eles, tá, viu? No momento de comunhão da célula, num churrasco. Vamos falar sobre esses pontos aqui, assim, de maneira descontraída, tá certo? Que é muito legal. Mas a nossa oração é que Deus levante muitos Barnabés, filhos da consolação, muitos filhos do Espírito Santo, muitas Barnabelas, muitas filhas do Espírito Santo. Pessoas, homens e mulheres que estão dispostos a andar do lado de pessoas. Olha, vou te falar, se você estiver disposto a andar do lado daquelas pessoas que ninguém quer estar do lado, como foi o caso do apóstolo Paulo, Deus vai te dar discípulos que todos desejam ouvir. Quem não deseja hoje chegar na glória e conversar com o apóstolo Paulo, ouvir as histórias maravilhosas dele, né? Mas teve um momento que ninguém queria ele, mas Barnabé andou do lado. Se você estiver disposto a andar do lado daquele que hoje ninguém quer estar, ninguém tem tempo para ele, Deus vai fazer dessa pessoa uma pessoa muito cheia do Espírito Santo, uma pessoa muito usada pela graça e pelo poder de Deus, que todos vão querer estar do lado. E Deus quer te usar para transformar, para ser um instrumento, para transformar os Saulos dessa geração em apóstolos Paulo, homens que vão ser usadíssimos para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe o seu coração. Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua palavra.
Te exaltamos, te glorificamos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que a tua palavra tenha livre curso nesse coração, em cada coração, ó Deus, que está ouvindo. Ó Deus, e tem muitos que estão nos ouvindo, estão dispostos, ó Deus, a ser usado pelo Senhor. Meu Deus, capacita, usa. Ó Deus, que essas vidas sejam, ó Deus, ajuda para aqueles que estão chegando. Levanta os Barnabés, levanta, Deus, os Barnabés desta geração e usa para integrar o povo que o Senhor está trazendo para a tua casa e para as igrejas. Ó Deus, ajuda a integrar aqueles que estão se convertendo, aceitando Jesus como Salvador. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Um forte abraço em nome de Jesus.